Imagina topar com alguém que diz ter vindo do futuro. Desde que a humanidade aprendeu a contar os dias, sempre surgiu o desejo de dobrar o tempo. Seja ir para o futuro para ver como será o mundo, ou voltar para o passado para mudar alguma coisa. Dimensão Nostálgica na área, eu sou o Marlon e essas histórias de viagem no tempo são bem loucas, né? Além da ficção, existem relatos e supostas evidências que circulam há décadas, nem sempre comprovadas, duvidosas, mas sempre intrigantes. Hoje vamos percorrer 3 histórias que mexeram com a imaginação das pessoas nas últimas décadas, tá? A nossa primeira história começa assim. Entre 1998 e 2001, um homem utilizando o pseudônimo Viajante do Tempo _0, identificado tempos depois como John Titor, apareceu em fóruns da internet dizendo ser um militar vindo do ano 2036. Após várias publicações feitas por ele em chats da IRC, trazendo mais ainda informações e detalhes sobre suas missões, John Titor disse ter nascido em 1998 e voltado no tempo com a missão de evitar problemas futuros e, especificadamente, coletar um computador da IBM para decodificar códigos antigos. Durante 2 anos, ele contou sobre suas experiências e habilidades técnicas que administrava. Através de projetos, ele explicava todo o funcionamento das máquinas de viagem no tempo, dizendo até que inicialmente elas foram criadas para transportar pequenos objetos, mas que depois adaptadas para transportar também pessoas. Em certa ocasião, Tito compartilhou uma foto do tal projeto. De acordo com ele, sua missão principal era resgatar esse computador IBM 5100. Mas que aproveitou para resgatar também objetos pessoais, como fotos e artefatos que teriam sido perdidos em uma guerra civil. Guerra que supostamente ainda aconteceria em 2004. Além disso, Titor disse que aconteceria a Terceira Guerra Mundial em 2015 e que os Jogos Olímpicos não seriam mais realizados a partir de 2004. Mas será que Tito estava falando a verdade? Os acontecimentos citados por ele, alguns anos após as datas afirmadas, não aconteceram. Por exemplo, a Guerra Civil de 2004 nunca ocorreu, e isso chamou muita atenção de internautas. Porém, os defensores do homem apontam que as previsões não fracassaram, apenas deram a abertura temporal para que Tito conseguisse corrigi-las a tempo de não ocorrerem. Conveniente, não? Bom, em 2009, o jornal britânico Daily Telegraph fez uma investigação definitiva e descobriu que o personagem John Titor teria sido criado por 2 irmãos, Larry e John Huber, que uniram forças para realizar as publicações e alimentar uma das maiores conspirações da internet. O nosso segundo caso, que circula entre ufólogos e fãs de mistério, é de que Billy Meier, um suíço que afirma ter sido levado para o passado por extraterrestres. Do quê? Supostamente para observar a Terra antiga e até dinossauros antes da sua extinção. Meier publicou fotos e relatos desses encontros e de suas experiências, que muitos consideram provas de viagens temporais e contato extraterrestres. Ele também apresentou outros materiais durante a década de 70, como amostras de metal, gravações de som e filmagens. Meier relata contatos regulares com extraterrestres, que ele chama de plejarem. Mas segundo cientistas e céticos sobre o assunto, as alegações de Billy não passam de uma grande fraude e que todo o material divulgado é falso. Em 1997, em uma entrevista, a ex-esposa de Meier disse que as fotos divulgadas por ele eram fotos de modelos de naves espaciais criadas por ele com itens domésticos, como taxas, lâminas e outros materiais.
Mais um inventando história. Bom, o nosso último caso é totalmente diferente dos casos anteriores e intrigante, tá? Porque em 1950, um homem andava pelas ruas de Nova York, exatamente na Times Square, vestindo roupas de época. Além de usar roupas muito antigas, que não se encaixavam com os padrões da época, ele parecia desesperado, ansioso. O homem, que andava pelas ruas movimentadas num horário de saída de muitos espetáculos e cinemas de Nova York, chamava atenção porque andava rapidamente, sem respeitar os sinais de trânsito ou faixas de pedestre. Ele parecia muito assustado com os carros, com o brilho dos faróis que pareciam cegar o homem. E as pessoas que testemunharam a cena relataram que ele parecia estar em pânico. Assustado e perdido em meio a toda aquela movimentação, o homem acabou sendo atropelado por um dos carros e, infelizmente, faleceu no mesmo local. Bom, e é aí que o caso começa a ficar ainda mais estranho. Porque algum tempo depois, a polícia examinou o corpo para entender se encontravam pistas de quem era aquele homem. E encontrou junto a ele alguns itens muito curiosos. Uma moeda antiga que datava do século XIX, já fora de circulação há muito tempo. Uma carta com carimbo postal com a data de junho de 1876. Algumas cédulas em dinheiro, também antigas e fora de circulação. E havia também um vale para compra de cerveja em um bar, que mesmo para os moradores mais antigos da região, ninguém nunca ouviu falar desse local. Cartões de visita com o nome de Rudolph Frantz e um endereço na Quinta Avenida. E uma carta para o mesmo endereço remetida na Filadélfia, com data de junho de 1876. O curioso é que todos os itens encontrados com o homem estavam em perfeito estado de conservação, além das roupas de época que pareciam conversar entre si. Muito estranho, não? A polícia não encontrou nenhum registro de Rudolph Frantz, nome que estava no cartão de visitas. Nem as digitais foram encontradas na base de dados. O homem parecia ter surgido do nada. Nenhuma informação sobre aquele misterioso homem foi encontrada. Bom, gente, a polícia continuou as buscas através do endereço encontrado na carta que estava com o homem. Eles fizeram algumas entrevistas com antigos moradores da região, até chegarem a uma mulher que supostamente seria a viúva de Rudolph Frantz. Rapidamente, os policiais entraram em contato com a mulher para informar sobre o falecimento de seu marido. Um procedimento normal, certo? Mas a resposta da mulher foi ainda mais curiosa. Segundo ela, após a interrogação, era impossível que ela fosse a viúva do homem atropelado, já que ela era viúva de outro Rudolph Frantz, um homem chamado Rudolph Frantz Jr. Ela disse que o pai do seu marido, um homem chamado Rudolph Frantz, desapareceu exatamente em 1876 sem deixar nenhum rastro e nunca mais foi encontrado. Assustado, os policiais entenderam que poderia estar diante do pai desaparecido de Rudolph Frantz Jr. Analisando melhor o endereço encontrado no cartão de visitas do homem atropelado, eles entenderam que era o mesmo onde morava Rudolph Frantz, desaparecido em 1876. Ou seja, pela lógica, ele desapareceu em 1876 e surgiu misteriosamente 74 anos depois, na Times Square, em 1950, como se nada tivesse acontecido. Será mesmo que Rudolph Frantz viajou no tempo? Bom, nos dias de hoje, sabemos que essa história não passa de uma ficção, tá? Inspirada num conto de ficção científica de 1952. Mas durante muitas décadas, todo mundo acreditava que essa história era real, virando lenda urbana até hoje. Mas mesmo assim, histórias como a de John Titor, Billy Meier e Rudolph Frantz entram para o folclore da internet e da cultura popular porque tocam algo profundo na gente. A curiosidade sobre quem somos e o que aconteceria se pudéssemos mudar o curso do tempo. Você acredita que um dia a viagem no tempo vai ser possível? Se você pudesse viajar para o futuro ou ir para o passado, o que você faria? Deixa aqui nos comentários para qual momento do tempo você iria, que eu quero muito saber sobre essas viagens de vocês, tá? Deixa aqui seu like, se inscreve aqui no canal
Eu vou ficando por aqui, tá? Um grande beijo e tchau!